Vamos falar do Atlético, começar com o Galo. Paulo Azeredo vai chegar com informações, porque a massa atleticana ansiosa aí pela chegada de reforços. Paulo Azeredo, tudo bem? Boa tarde, um abraço. Alô, Emerson Romano, alô, você ligado no Bastidores deste domingão, iniciando a semana de muita expectativa no Atlético, o torcedor, também a própria diretoria, na expectativa de trazer reforços, de anunciar reforços esta semana no Galo. O Galo que já teve amplamente divulgada a programação aqui na Itatiaia, os jogadores se reapresentando no CT de Vespasiano na próxima quinta-feira, cidade do Galo. Já o Cuca não, né? O Cuca chega na quarta-feira, já com seus auxiliares, o Cuquinha e o Daniel também, para que possa iniciar a pré-temporada juntamente com os demais integrantes da comissão técnica fixa do Atlético e também fisiologista, departamento médico do Galo. Toda a conversa já começa na quarta-feira lá na cidade do Galo. Bom, em relação aos reforços, Romano, a gente sabe que o Atlético está atrás, primeiramente, de atacantes. É no plural mesmo. Atacantes, informação que a Itatiaia já trouxe aqui com o Cláudio Rezende, em apuração com o Henrique André. São 3 nomes, né? O Atlético busca 3 nomes para este setor e vive uma expectativa de, quem sabe, até quinta-feira, já anunciar o primeiro reforço. O Galo, por enquanto, na fase de iniciar conversas, de sondar a situação de cada atacante no mercado. Aqui na Itatiaia, nós já trouxemos os nomes aqui de Bruno Henrique, também do Arthur, ainda do Soteldo. Surgiu também em São Paulo ontem, eu acompanhava os companheiros também do UOL, divulgando aí 6 clubes brasileiros que sondaram a situação do Rony do Palmeiras. E o Atlético está entre esses 6 clubes. Então o Rony também, em algum momento, já esteve aí na mira do Atlético, ou ainda está, né? Que o Galo, como eu disse, está na fase de iniciar conversas. O que eu pude apurar é que o Palmeiras quer, no mínimo, 4 milhões de dólares pelo Rony. Então o Atlético teria que buscar algo em torno deste valor para a contratação deste jogador. Muita gente, Romano, pergunta como é que vai ser a situação do Galo no Mineiro, né? E aí, já falamos aqui, mas não custa a gente repetir. O Atlético inicia as 3 primeiras rodadas com o time sub-20, né? A estreia do Galo será em Ubá ou Juiz de Fora, ainda está indefinido, mas por enquanto Juiz de Fora, mas pode pintar o jogo em Ubá, contra o Aimorés lá de Ubá mesmo, e vai com o time sub-20. Eu até procurei saber sobre esse time, né? Que jogadores estariam integrando. O Atlético ainda não divulgou a lista desses jogadores, porque com a reapresentação na quinta-feira pode pintar mudanças, né? Alguns jogadores que iriam para os Estados Unidos podem até ficar por aqui, ou o contrário, né? Alguém que ficaria por aqui pode integrar a delegação que vai para os Estados Unidos. Então, por isso, o Galo ainda não divulgou esta relação. Romano, o certo é que o Atlético continua no mercado, continua trabalhando em silêncio, mas em busca de reforços, principalmente para o ataque. Vai trazer também o lateral direito. Essa semana até o Cláudio Rezende comentou, né, sobre o nome do Kelvin, ex-Atlético Paranaense, tá no CSKA Moscou da Rússia, mas por enquanto nenhum avanço também neste nome do Kelvin. Mas o Galo está trabalhando e há uma expectativa muito grande para que se anuncie reforços logo nessa semana, viu, Romano? E o torcedor tá mais do que impaciente aí, esperando esses reforços já tem um tempão, hein, Nath? É verdade, Romano. Eu acho que essa impaciência se justifica até por ver, né, os rivais aí também, os adversários se movimentando no mercado e o Atlético aí ainda sem anunciar volume de reforços. E aí é importante a gente pontuar também que em cada temporada os times passam por processos distintos, né? A gente vem de um momento anterior do Atlético, por exemplo, na temporada passada, em que não existia a necessidade ou que não se cobrou tanto volume de contratações. A gente falava de um time que precisava de reforços pontuais. Para 2025 é um cenário diferente. Desde lá, quando o Atlético perdeu a Libertadores para o Botafogo, principalmente da forma como foi, com uma escassez inclusive de boas opções no banco de reservas, a gente já chamava a atenção para um elenco que era desequilibrado e para a necessidade de que o Atlético fizesse uma reformulação. Casado a isso, alguns atletas deixaram o grupo, né? Atletas inclusive que nem vinham contribuindo tanto, mas que são saídas que precisam ser contabilizadas, como a saída do Vargas, a saída do Mariano, a saída do Allan Kardec, enfim, que são saídas que em termos de quantidade impactam no elenco para disputar a temporada.
E depois ainda a saída do Paulinho, que aí tem uma influência direta no time titular e na qualidade do elenco que se prepara para a disputa de 2025. Então já era necessária uma reformulação, ainda se perdeu um dos pilares principais do time, aí o camisa 10 do Galo, que é o Paulinho. Então isso tudo faz com que o torcedor fique ansioso para que venha não só bons nomes, né, para que seja feita uma reposição à altura, principalmente para a posição do ataque no lugar do Paulinho, mas que também seja reforçado o elenco como um todo, para que não se repita na temporada 2025 o que aconteceu em 2024, quando o Galo tinha um time titular que a gente considerava um bom time titular, tinha problemas de execução ali, né? A gente percebia, o Milito tinha suas dificuldades, mas era um time com bons nomes, mas quando se olhava principalmente para o banco de reservas, era uma discrepância muito grande. E aí a temporada tá para começar e eu acho um problema. Começar uma temporada, por exemplo, com um setor ofensivo que basicamente só tem o Hulk. Ah, mas tem o Daverson. Ok, o Daverson é uma excelente opção para a disputa do Campeonato Mineiro? Claro que é. Tecnicamente, o Daverson sobra para esses jogos iniciais que o Atlético vai fazer. Mas e no modelo de jogo? O ataque do Atlético vai ser configurado por Daverson e Hulk? Acho muito difícil, até pelas características desses atletas, até pela característica do que é o modelo de jogo do próprio Cuca, que depende, que pede jogadores de velocidade. Então é importante que esses reforços cheguem para que o Cuca também possa desenhar esse time, né? E aproveitar também esses jogos iniciais, esse início de pré-temporada, para dar ritmo, para treinar, para estabelecer, para encaixar esse time, para que daqui a pouco, lá na frente, quando os confrontos mais difíceis chegarem, esse Atlético já tenha uma cara. Mas essa angústia passa, não só porque ainda não veio nenhum grande nome, mas também porque o Atlético tem necessitado, precisado de volume, né? A gente fala de lateral direita, a gente fala de setor ofensivo, a gente fala talvez de um reforço para a defesa, principalmente se com o Cuca o Batalha voltar a jogar como volante, que eu acho que é algo que possa acontecer. Então ainda há muito trabalho pela frente nessa próxima semana, já com os jogadores se reapresentando na cidade do Galo, viu, Romano? Pois é, o Paulo Azeredo falou sobre a estreia do Atlético, né? O Aimorés de Ubá, e ele jogou hoje, viu, Nath? Fez um amistoso contra o Vitória do Espírito Santo. Terminou 0-0, empataram 0-0 o Aimorés contra o Vitória. E inclusive no próximo domingo tem novo compromisso aí, novo teste pro Aimorés contra a Desportiva Ferroviária também do Espírito Santo. Mas antes do Paulo Azeredo, ô Nath, eu quero te perguntar o seguinte: o Paulo começou falando sobre dois jogadores que o Atlético estaria interessado. Um é o Rony e o outro é o Kelvin, lateral direito. Pouca gente lembra dele, mas ele surgiu muito bem no Atlético Paranaense e acabou sendo negociado. Como você pensa, como você analisa esses dois nomes? Eu acho o Rony um atacante muito interessante, principalmente pela sua versatilidade, né? Um atacante que consegue fazer lado de campo, consegue jogar também centralizado, eu acho que ajudaria muito. Acho até que as pessoas, de modo geral, têm uma visão, às vezes, um pouco até distorcida do Rony. Eu acho que ele é um cara muito útil, eu acho que é um bom atacante. Tem ali, vez ou outra, um probleminha de finalização, mas eu acho que é um cara que agregaria muito, seria um nome muito interessante para esse setor ofensivo do Atlético.